Departamento infantil, então ela não está aqui comigo. Mas eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Mas antes eu gostaria de fazer uma coisa inusitada. Cadê o baterista? Vem cá, baterista flamenguista. Senta lá na bateria, por favor. O que você vai tocar, não sei. Vou pegar de surpresa para ver se vai. Cadê a menina do vocal? Tá tudo lá. Cadê as meninas do vocal que estavam cantando aqui? Tá dando mamar. Tá dando comida. Cadê a Patrícia? Tem a Patrícia? Tá dando mamar. Então nós vamos. São nós mesmos aqui. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento mais uma vez. Não quero te cansar. Mas a melhor forma de adorar é em pé. Querido, você pode colocar a letra aqui? Bruno Ceni, eu me rendo, por favor. Eu me rendo do Bruno Ceni. Vocês conhecem, né? Não? Então vai conhecer agora. Mas dá para acompanhar, não é difícil não. Nós precisamos, a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite, nós precisamos estar rendidos a Ele. Seria esta, meu querido. Muito obrigado. Se nós não andarmos de joelhos, se nós não formos totalmente dependentes dEle, e as músicas que foram cantadas aqui já têm uma diretriz para nos ensinar e nos mostrar que o caminho é estar rendido a Ele, prostrado diante dEle, porque o caminho de ninguém aqui é fácil. Tem muita gente que tenta se iludir, achando que porque está no caminho com Jesus, a trilha vai ser fácil, e não é. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força. À força, queridos. Se fosse fácil, lá em Atos 14, 22, não estaria escrito isso. Mas nós precisamos estar diante deles, diante dele, prostrado, para poder. O pastor falou algumas vezes aqui, eu estava só prestando atenção quando ele orava, e ele dizia: Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. E esse é o tema dessa noite. Ouvir a voz. Mas para ouvir a voz nós precisamos estar prostrados. Nós precisamos nos render a Ele, para que possamos chegar até o fim. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tu me entregar, pra tu me entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Abraça-nos, ó Deus. Abraça-me, ouvir o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Essa do seu amor, anseio por ti, anseio por ti.
Glória a Deus. Ainda em pé, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 10. Verso de número 3. Obrigado, queridos. Todos encontraram? Vou esperar que todos encontrem. Alguém podia arrumar um pouquinho de água, por favor? Todos encontraram? Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, verso de número 3. Trago também a saudação do pastor Ivan, que é desta casa também, da pastora Fátima. Estou aqui com autorização deles e me sinto muito honrado por estar com vocês nesta noite. Verso 3 diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Amém? Podem sentar, queridos. Desde os primórdios, Deus vem falando com a humanidade. Em muitos casos, Deus falava em voz audível, como nós estamos aqui falando hoje com vocês. A Bíblia nos diz que Adão, quando estava no jardim, ao virar da tarde, todos os dias, Deus ia até o jardim e falava com ele. Mas uma questão, porque Adão, mesmo ouvindo, falando com Deus, Adão acaba caindo em uma cilada armada pela serpente, que nós conhecemos como o diabo, e acaba se desvencilhando, saindo da direção e da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que então ele comete um pecado, ele dá voz onde não deveria dar voz, porque existem não só a voz de Deus falando conosco, mas muitas vezes outras vozes, e a Bíblia nos diz isso no Evangelho de João, diz que o mercenário também, ele tenta ser como um pastor e tenta falar com as pessoas, com as ovelhas, e muitas vezes consegue tirá-las da direção em que elas estão andando. E Adão então ele erra, ele peca, e a Bíblia nos diz que um dia, quando Adão estava no jardim, a voz de Deus vem falar com ele e ele se esconde. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Lá no capítulo 3 de Gênesis, verso de número 9. Onde estás, Adão? Ele disse: ouvi a sua voz, temi me escondi. A voz de Deus, ela não é para ser ouvida e nós nos escondemos. A voz de Deus é para ser ouvida e seguida. E eu disse aqui que o trajeto do cristão não é um trajeto de facilidades. Muitas pessoas vêm para a igreja procurando um trajeto de facilidades, e muitas vezes vêm pelo propósito e pelas questões erradas. Mas Deus nos chamou para voltarmos ao caminho que lá atrás nós éramos e acabamos nos perdendo. E Ele vem para resgatar a nossa vida novamente e nos colocar de novo no trilho.
a voz de Deus, isso não significa que o caminho será fácil. E nós temos alguns exemplos disso. Por exemplo, Abraão, ele ouviu a voz de Deus e Deus se manifesta a ele numa terra de idolatria, onde seu pai era um líder, era um fazedor de imagem de escultura, e a voz de Deus ressoa em Abraão, ouvido no coração de Abraão, e diz: sai do meio da sua terra, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu lhe mostrarei. Parece fácil isso, né? Você sai daqui, vai para o lugar que eu te mostrei e está tudo certo. Não é bem assim. Muitas vezes Deus nos fala para sairmos do nosso lugar, nos mostra onde nós devemos chegar, mas o caminho que nós temos que seguir, neste caminho existem pedras e espinhos que muitas vezes vão testar a nossa fé, vão testar a nossa vida. Você deve ter aí, talvez no seu conhecimento, pessoas que começaram bem e que terminaram mal, pessoas que começaram com Cristo e se desgarraram e saíram exatamente da sua presença porque não suportaram o caminho. Mas a Bíblia também nos diz que Deus não nos dá carga maior do que aquela que nós podemos suportar. Não existe tentação maior do que aquela que nós podemos suportar em Cristo. Então você tem todos os motivos para louvar a Deus e permanecer firme na sua presença. Porque quando ele fala para Abraão sair, Abraão sai da sua terra. Mas se você olhar os obstáculos que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou, as coisas que ele teve que enfrentar para chegar aonde Deus queria que ele chegasse, não foi fácil. Talvez existem situações na sua vida e na minha vida, eu mesmo já passei muito por isso e passo. Situações que me fazem pensar se Deus realmente vai cumprir os seus propósitos. A verdade é que a voz de Deus, ouvindo a voz de Deus, não nos dá garantia de uma caminhada feliz, queridos. Nós temos garantia de uma caminhada com sucesso, mas que muitas tristezas e dores vão vir no meio do caminho. Mas isso não pode ser maior do que o poder e o amor de Deus na nossa vida para nos parar. Nós devemos continuar firmes na presença de Deus. Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus disse para ele: olha, a sua descendência vai se multiplicar grandemente. Mas Abraão não tinha filhos. E quando as pessoas olhavam para Abraão e muitas vezes sabiam da promessa que Deus tinha na vida dele, muitas pessoas se questionavam. A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que eles eram questionados pela sua fé. Como é que você vai para um lugar onde você não sabe? E como é que você vai ter uma descendência enorme, como diz o seu Deus, se você nem filho tem? E Abraão foi provado exatamente nessas coisas. Ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus muitas vezes vai nos levar por desertos. E deserto é um lugar de aprendizado. Aprendizado. O deserto ensina. As tribulações e as situações difíceis da vida nos ensinam a nos aproximar e ter um relacionamento com Deus. E é isso que muitas vezes Deus quer nos ensinar. O que nós devemos fazer é ouvir a sua voz, independente pelos caminhos que essa voz vai nos levar. O final dele é vitória, mas no meio do caminho vão haver barreiras, tristezas, dores, perdas, mas haverão também vitórias, porque não há vitória se não tiver lutas. Talvez você tenha atravessado muitas lutas na sua vida, mas isso não pode ser o suficiente para te parar. Olha para o teu irmão que está do seu lado, olha bem para ele, porque ele é imagem e semelhança de Deus. Diga para ele: as tempestades da vida não podem te paralisar. Deus está no meio da tempestade. Não diz isso. Diz que Deus está no meio
nós vamos nos lembrar de que Deus está conosco, porque nós estamos obedecendo ao som da sua voz. Amém. Deus chamou Noé e disse para Noé: faz uma arca. Nesta arca, Noé, você vai colocar um par de cada animal e a sua família. Queridos, ele manda Noé fazer uma arca num tempo em que não chovia. Dá para você entender o que Noé passou? As pessoas arrazoando dele, dizendo: ei, rapaz, você está louco. Se uma pessoa, hoje nós falamos, muitos de nós, às vezes vamos falar de Cristo, você está louco, meu, está esperando esse Jesus voltar, ele não vai voltar. Mas como nós cantamos aqui, ele vai voltar, e a igreja vai ser arrebatada, e nós vamos morar com ele na eternidade. O que Deus quer dizer para nós nessa noite? Que nós não podemos estar paralisados diante dos conflitos que a vida nos oferece. Muitas vezes o nosso conflito está dentro de casa, muitas vezes o nosso conflito está no trabalho, na nossa rede social, mas Deus, Ele ainda continua falando, e nós precisamos ser sensíveis para ouvir a sua voz. Você já imaginou Noé lá com seus filhos construindo aquela arca, e um monte de gente dando risada, zombando dele, mas Noé não parou, e esse é o segredo. Talvez você tenha entrado aqui ou não, mas talvez você tenha entrado aqui com alguns projetos no seu coração há muito tempo, e talvez você esteja dizendo no seu coração: faz tanto tempo que Deus falou e a coisa ainda não aconteceu. Queridos, a Bíblia nos diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, e todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. Nós não podemos ficar nos preocupando com a questão do tempo, porque o tempo está na mão dele. Deus sabe o tempo exato de agir na nossa vida. O que nós precisamos fazer é confiar na sua palavra, confiar na sua voz, confiar naquilo que ele nos tem falado. Quando eu me converti, eu não sei se eu já falei isso aqui antes, alguém disse para mim: ô Ronilton, depois que você, vem para Jesus, porque se você vier para Jesus, seus problemas vão acabar. Alguém já ouviu isso? Eu ouvi. Tem até outdoors: pare de sofrer. Aqui nós não estamos dizendo o contrário do que a palavra diz, nós estamos salientando que o Evangelho de fato é o poder de Deus, e que o Evangelho contém a vida eterna, mas o Evangelho não nos isenta das dificuldades da vida. Nós precisamos andar exatamente como Ele, porque na hora dos momentos mais difíceis, a gente vai ter certeza de que Ele vai nos dar a direção que nós precisamos para sairmos de toda a situação que atravessamos como vencedores. Como foi cantado aqui, Jesus é vencedor e victor. E Noé passou por tudo isso, por situações e humilhações. Deus chamou Gideão em alto e bom som: Gideão, você vai livrar o meu povo. E Gideão questiona Deus, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve Deus falar alguma coisa para a gente, muitas vezes é questionar. Não é proibido questionar, mas nós temos que entender que quando Deus nos dá uma palavra, que quando Deus nos dá uma direção, nós não podemos duvidar da sua fidelidade. Amém. Não podemos duvidar daquilo que Ele fala e que Ele tem para a nossa vida. Quantos têm promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus? Eu tenho. Eu estou com 58, às vezes eu penso assim: não vou ver.
Quando eu tinha 18 anos de idade, eu achava que eu ia morrer com 18 anos. Você acredita nisso? Eu saí de casa, você lembra que minha irmã fez um bolo de aniversário para mim? E eu saí de casa, ela partiu aquele bolo, minha família. Eu saí de casa com um sentimento, eu não vou passar de hoje. Sentimento ruim que me acompanhava. Hoje, eu não estou preocupado com quanto tempo eu vou viver, mas eu estou preocupado com a qualidade de tempo que eu tenho com Deus na minha vida. Nós não devemos nos preocupar, a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta o seu mal. Mas nós precisamos nos preocupar conosco hoje, com a nossa vida em Deus hoje. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Creia nisso, Ele vai cumprir. Ele não é, como foi falado aqui hoje também, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não faria. Nós conhecemos um Deus fiel, queridos. Gideão é o nosso Deus. E quando ele sai, pegando o povo para ir para a batalha, a Bíblia nos diz que ele consegue juntar 32 mil homens. Com 32 mil homens, eu ia para qualquer lugar sem medo. Sem medo. Mas é aí que está o problema. Quando eu confio na minha própria força, eu fico pelo caminho. E Deus então começa a falar com Gideão para que ele faça a escolha de homens que realmente eram homens escolhidos e determinados para aquela batalha. Com 32 fica muito fácil, 32 mil. Mas a Bíblia nos diz que Gideão, ele chega com 600 homens para tentar desbaratar um grande exército. A voz de Deus mostrou para Gideão que os seus planos e projetos, que a sua confiança em uma grande multidão não poderia trazer vitória a eles, mas que se eles confiassem apenas na sua voz, naquilo que ele havia dito, eles obteriam vitória. Você já passou por alguma situação em que você diz uma coisa e tantas outras pessoas dizem o contrário de você? Questionam, tentam passar por cima de você, mas enquanto a verdade estiver conosco, nada poderá nos parar. O inimigo não poderá nos deter. E ele vai e vence a batalha com 600 homens. Deus chama Moisés e diz para Moisés que ele seria o libertador do seu povo. Primeira coisa que acontece, Moisés mata um egípcio e foge. Parece que as coisas estavam fugindo, saindo do curso. Tem coisas, tem situações na nossa vida que parece que está fugindo ao curso normal, ao trâmite normal. Mas a gente precisa sempre reavaliar as questões. Porque quando Deus fala, a gente tem que olhar para trás e dizer: Senhor, se o Senhor falou, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, dizendo o seguinte: que aquilo que nós pedimos não é nada comparado com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem sempre o melhor. A voz de Deus vai sempre nos mostrar o melhor. Talvez aquilo que você tenha buscado, talvez os caminhos que você tenha seguido, não fazem referência àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. Para onde que Moisés foi? Para o deserto. Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, algumas pessoas no deserto lá, negócio seco, e eles com uma pazinha, enfiando na areia, naquela terra rochosinha, tirando batatas desse tamanho. E eu parei para pensar nisso.
no meio do deserto. Como Deus supre no meio do deserto. Como Deus providencia no meio do deserto. A gente tem tantos exemplos na Bíblia. E muitas vezes a gente nos permite parar, deixar de fazer o que temos que fazer para Deus, por questões tão mínimas e pequenas. E Deus nos chama a atenção, porque Ele continua falando conosco. A voz de Deus não emudeceu. E quando Moisés vai para o meio do deserto, a Bíblia diz que ele encontra lá com Jetro, ele se casa e ele volta. E quando ele volta para falar com o faraó, tudo aquilo que ele fala é questionado. Ele bate de frente com o faraó, porque o coração do faraó está endurecido. Moisés poderia dizer: não vou mais falar não. Deus falou aqui, eu seria o libertador, e tantas situações, tantos problemas estavam acontecendo, eu não quero mais. E muitas vezes nós fazemos isso. Os problemas são tão grandes, as barreiras são tão opositoras, que nós nos recusamos a ir adiante, achando que Deus não vai cumprir o que Ele falou. Aqui diz que o pastor, que é Jesus, conhece as suas ovelhas, e cada uma pelo seu nome, pelo nosso nome. Ele nos conhece perfeitamente, como eu já disse. Volte. Talvez você precise retroceder e tentar se lembrar daquilo que Deus te falou lá atrás. E que talvez até aqui as coisas tenham sido totalmente contrárias daquilo que você imaginou que seria. Lembra que eu falei aqui que quando eu vim para Jesus falaram que eu não ia ter mais sofrimento? A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi não ter um lugar para morar. Eu perdi o lugar que eu tinha para morar. E aí eu fui parar no fundo de uma igreja, num quartinho. Poderia muito bem ter questionado: agora que eu aceitei o Senhor, isso está me acontecendo? Só que foi um tempo de construção na minha vida. Foi um tempo de aprendizado na minha vida. Eu passei pelo fundo de 3 igrejas. 3 igrejas. Para mim eu não tinha esperança nem de casar mais. Eu já tinha orado a Deus, eu feito um voto com Deus, que eu iria servir, que eu não queria saber nem de casamento. Ainda bem que Deus não ouviu, porque eu me arrependi. E Deus preparou uma linda esposa, Deus me deu uma família, Deus me deu um trabalho. Eu passei num concurso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e fui trabalhar. Faz 17 anos que eu estou lá. Deus me deu um carro, Deus me deu um lar, Deus providenciou tudo, mas o caminho não foi fácil. Não foi. Atrás das barreiras e montanhas que se opõem contra a sua vida, querido, lá atrás estão as maiores e melhores bênçãos de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Deus nunca vai deixar de cumprir na sua vida o que Ele prometeu. O que nós precisamos é ouvir a sua voz e caminhar ao som da sua voz. Caminhar ao som da sua voz. Quantas vezes Moisés precisou chegar diante do faraó e falar: olha, Deus me mandou aqui, liberta o povo dele, liberta o povo dele. Se fosse eu, tinha parado na segunda, na terceira. Mas ele esperou um tempo, que foi um tempo árduo, porque a cada situação e a cada ordem de Deus para que ele fosse a faraó, Deus endurecia o coração dele, para que pudesse isso servir de exemplo. Uma das coisas que Deus queria fazer, alguns estudiosos dizem que as 10 pragas estavam relacionadas a 10 deuses do Egito, e que as nações circunvizinhas
precisavam saber que o Deus de Israel era muito maior do que todos os deuses que o Egito poderia apresentar. E em cada praga a gente vê realmente isso. Mas o ideal, e nós como servos de Deus devemos entender que a voz de Deus nos trará experiência no meio da caminhada. Quem de nós que nunca pensou em parar? Tem alguém aqui que nunca pensou em parar? Seja sincero e levanta a mão. Você nunca pensou em parar? Levanta a mão. Todos nós passamos por situações que a gente fala, agora não dá mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Mas entenda que a voz de Deus não emudeceu. Deus continua nos falando, Deus continua dizendo, Deus continua operando e trabalhando em nossas vidas e através das nossas vidas. Quantos milagres já aconteceram na vida de pessoas através da sua, e muitas vezes você nem sabe. Amém. Aleluia. Quantas pessoas já olharam para a sua vida e já pensaram no seu coração que queria ser igual a esse irmão, igual a essa irmã. E nós muitas vezes estamos lamentando quando a voz de Deus deve ser uma bússola para nos fazer prosseguir e não parar no meio do caminho. Você é exemplo para outras pessoas, embora você talvez nem saiba disso. Deixa eu ver aqui. Irmã, quantos anos você tem na presença de Deus? Você, minha amiguinha. De trás. Esqueci o nome da... Isso, irmã. Esqueci seu nome, mano. Fala aí. 200? Não, brincadeira. Quase isso. Mas é bastante tempo. Eu tenho 28 anos que eu me converti. Eu me converti depois, minha mãe morreu, eu tinha 28 anos, 27 anos. Depois de 4 anos meu pai morreu. Aí eu fiquei órfão. Minha família praticamente não ligava para mim. E eu acho interessante quando lá no Salmos fala que, no Salmo 68, que fala que Deus é pai de órfãos e é marido de viúvas. Porque eu caí nessa situação. Eu me encontrei órfão e sem nenhuma expectativa de vida. Você não tem ideia do que eu fiz, do que eu passei na minha vida. Entre drogas, roubos e tantas coisas que eu fiz e pratiquei. Mas um dia eu ouvi a voz de Deus. Glória a Deus. E quando Deus falou comigo, eu chorei. Porque eu achava que não tinha mais nada para mim. Eu achava que não tinha mais jeito para mim. Deus disse: tem jeito para você. Aleluia. Ele não me chamou como qualquer um, ele me chamou pelo meu nome. Você sabe como que eu era conhecido? Não, você não sabe. Eu era conhecido como Pica-Pau. Tinha o cabelo vermelho, pintava até o cabelo de vermelho, era todo bagunçadão. Eu era loucão. Tinha uma banda de rock, a gente tocava em barzinhos. Mas um dia a voz de Deus alcançou meu coração. E quando Deus fala, quando a voz de Deus nos alcança, as nossas expectativas mudam. A nossa vida muda, queridos. E mesmo muitas vezes no meio do caminho, às vezes duvidando de mim mesmo, porque eu não poderia duvidar de Deus, mas muitas vezes eu duvido de mim mesmo, da minha fé, da fé que eu tenho. Mas de Deus eu não duvido, porque eu sei que se eu manter a minha fé nele, Ele vai cumprir tudo que Ele me prometeu até o último dia da minha vida. Quando se ouve a voz de Deus, se passa por situações difíceis,
apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Um homem que perseguia e matava cristãos. Naquele tempo a gente não teria esse privilégio de estarmos reunidos em torno do nome de Jesus. Porque certamente, talvez a gente volte a isso. Talvez as perseguições venham. Mas o nosso país ainda é um país muito tranquilo em relação a isso. Talvez Deus precise permitir isso no futuro, para que a igreja se levante, como tem que se levantar. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós somos um exército de fato poderoso. Só que muitas vezes nos falta pegar as nossas armas e olhar para nós e ver a força que temos para disparatar os inimigos que se opõem contra nós, que não são físicos, mas são espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, dominadores, são entidades do mal, queridos, que se opõem contra a nossa vida. Mas a Bíblia nos diz que se Ele está conosco, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. E Paulo passa por tudo isso, e depois da conversão, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz que ele ouve a voz de quem? De Jesus. Jesus fala com ele. Uma coisa que a gente precisa entender é que se realmente a voz de Deus falou conosco, isso tem que mudar a nossa vida. Isso tem que mudar o nosso comportamento. Isso tem que mudar as nossas atitudes. A voz de Deus, ela é poderosa. A Bíblia nos diz que a voz de Deus é como um trovão. Você já viu o trovão? Quando o trovão ele faz aquele estrondo no céu, chega muitas vezes a nos assustar. A voz de Deus é essa, mas só que a voz de Deus não nos assusta. A voz de Deus nos ergue, nos levanta e nos mostra o caminho a ser perseguido. E Paulo, ele ouve a voz de Jesus e a sua vida muda completamente. Completamente. E Paulo chega a dizer, já no final da sua vida, quando ele escreve a Timóteo, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que foi que Deus falou para você? E que muitas vezes tem sido como dúvida no seu coração, que você olha e diz: o que está acontecendo não mostra que eu vou ter êxito nessa situação. Porque muitas vezes os acontecimentos são contrários. Muitas vezes as coisas que estão à nossa volta vão conspirar contra nós, contra a nossa fé. Mas a ordem de Deus nesta noite é: permaneçam firmes, porque aquilo que eu tenho falado, que tenho dito no seu coração, nos seus ouvidos, eu cumprirei a minha palavra. Você pode dizer amém isso? Você pode aplaudir a Ele por causa disso nessa noite? As dificuldades não podem ditar derrotas na sua vida. As dificuldades têm que gerar experiência na sua vida. Não importa pelas dificuldades que você tem passado, Deus vai com você até o fim. Ele vai com você até o fim. Continue firme, crendo na voz do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor. Muito obrigado, pastor, por ter nos cedido o púlpito. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém?